tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 27 de março de 2016, é um domingo. O verbete é de número 3.703. Ele tem 5 páginas, deve ser 705. Bom, enfim, a gente depois faz a numeração correta. 5 páginas, 50 elogias e 11 máximos. O tema, perfil decidofóbico. Ele foi elaborado segundo a especialidade decidologia, e quem redigiu o verbete é o veterano Antônio Fontinelli. O Antônio Fontinelli, ele é um dos participantes aqui do livro 500 Verbetógrafos, né? E a gente vai fazer, então, a apresentação dele. Antônio Fontinelli, ele é graduado em Engenharia Civil e Psicologia, brasileiro, natural de Coreaú, Ceará, voluntário da Conscienciologia desde 1995, docente em Conscienciologia desde 1997, de 1997 a 2007, e tenepsista desde fevereiro de 2003. Oi? É isso aí? Então, vamos agora à definição do verbete. O perfil decidofóbico é o conjunto de traços ou características presentes na consciência, homem ou mulher, com tendência à irresolução, hesitação, insegurança ou imprecisão, decorrentes do medo de decidir ou tomar posição ante as injunções críticas da vida. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da indecisão, o pessimismo afetando o holopensene do ambiente, a necessidade de priopensenes, a premência de prioropensenidade, a falta de firmeza pensênica nas tomadas de decisão. Na fatologia, o conjunto de traços de insegurança quanto à decisão, a hesitação mortificadora, as decisões precipitadas e urgentíssimas, a postergação decisiva, a dificuldade de autoposicionamento, a necessidade de alguém para orientação pontual, a necessidade de incentivos externos, o sentimento derrotista junto ao novo, a acomodação geradora de incomplexes. O fato de a consciência decidofóbica é preferir dizer sempre sim por insegurança, as autossabotagens contumazes, as omissões silenciosas, a evitação de temores com os compromissos a assumir, a vontade de vencer na vida, a autossegurança ante as escolhas, o discurso direto e sem rodeios, a evitação de postergação, as omissões superavitárias. A gente chama atenção que a fatologia tem 24 linhas, o que constitui o máximo para o verbete, e que a gente tem muita ainda, além desses itens que eu li, muita coisa a ser discutida aqui na tertúlia. Na fatologia, nós vamos pegar todos os itens que são importantíssimos aí para o verbete, que é a autovivência do estado vibracional profilático, o convívio esporádico com os assediadores decidofóbicos, a heterassedialidade, o indecisismo sendo causa possível da melancolia extrafísica, ou seja, a melex. Na argumentologia, nós destacamos o parágrafo taxologia, que sob a ótica da perfilologia, o verbetógrafo coloca 7 tipos decidofóbicos com características mais frequentes, facilmente encontrado em diversas áreas da vida humana. Na remissologia, nós vamos destacar os contrapontos ao verbete, né? Aquilo que melhora a pessoa decidofóbica, o perfil decidofóbico. Autoexemplificação, autodecisão crítica, autodeterminação, autonomia e definição do básico. Nas contingências do dia a dia e nas relações interconscienciais inevitáveis, o perfil decidofóbico é condição a ser superada visando burilar e qualificar os autoposicionamentos evolutivos. Você já observou em si mesmo algum traço do perfil decidofóbico?
Quais técnicas tem empregado para superá-lo? Na bibliografia específica, o autor contribui com 3 fontes de referência. Agora nós vamos ler a mega-análise elaborada pela equipe de mega-analistas da Enciclosapiens, que é constituída por Ana Maria Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Indecisão, hesitação, sofrimento, lamentação, decidofobia, postergação, precipitação, insegurança, acomodação, voliciopatia, intenção, coragem, desafiologia, autoconfiança, decidibilidade, autoassédio, incoerência, evoluciologia, conviviologia e decidologia. O verbete nosso é de número 3.705. Né? Então, na introdução aqui dessa tertúlia, eu li um número, mas está dois dígitos atrás. Então, esse verbete aqui é de número 3.705. Antônio, a primeira pergunta, que é a clássica, para abrir o nosso debate, sim. é o que te levou a fazer esse título, Antônio? Tá, Aí eu ainda faço uma pergunta a mais. Se você tiver algum bastidor que possa ajudar a gente a refletir ainda mais sobre a elaboração do verbete, sabe? Durante a elaboração do verbete, ocorreram algumas questões, algum parafato que você possa contar, alguma novidade, algum insight diferente? Tá? Primeiro, esse título, na verdade, ele nasce de um dos capítulos do meu livro, que é sobre decisão. Na verdade, meu livro ele começou com decidofobia, né? Mas, como o tema todo ele sobre decidofobia ficar muito pesado, muito nosográfico, a gente procurou melhorar um pouco e entrar um pouco nessa área da decidologia em si. Mas, logicamente, que tem alguns capítulos, no início dele, tem alguns capítulos que é sobre a coisa mais pesada. E, no caso, este verbete tem exatamente o capítulo chamado Perfil Decidofóbico, né? E o que me levou a isso aí é exatamente isso, é porque eu tenho alguma coisa relacionada com decidofobia. Não é tudo, mas porque a decidofobia ela tem o grau mais leve e o grau mais pesado, né? Inclusive na exemplologia explica melhor isso aí. E é lógico que isso aí é da vida, né? É uma vivência que eu tenho, que ainda tem essa coisa de dificultar em alguns aspectos a decisão. Apesar de eu ter tido muitas decisões na minha vida, mas, de qualquer maneira, algumas delas, dependendo de onde for, por exemplo, no âmbito da afetividade, eu tenho alguma dificuldade, sim. Porque você foi empresário, Fui um pequeno, né? empresário. E é contraditório, é paradoxal. Poderia ter sido o maior empresário, poderia ter sido um grande empresário. Talvez, pelo aspecto decidofóbico, talvez não tenha sido assim, um empresário de grande sucesso, né? Mas, provavelmente... Não, você teve o sucesso, afinal de contas, não, você lógico. Está bem hoje, né, Antônio? Mas se eu fosse um elemento com uma empresa grande, eu não estaria desprendido para estar aqui em Foz do Iguaçu. Eu estaria cuidando daquele patrimônio, me arrastando para aquela situação de fixação na questão de cuidar do patrimônio em si, somente aí. Né? Como você falou, é mais na parte mais emocional, né? Tem esse lado afetivo, tem isso aí. Muito bom, a gente vai aprender hoje com você. Tá ótimo. Que é você e todos aqui que não somos serenões. Vou tentar serenões, dar um pouco de mim para vocês. Todos nós que não somos serenões, nós bobeamos em alguma parte das nossas decisões. Claro. Se a gente fosse super decidofílico, né, a gente já era serenão. Exatamente, é isso aí. A gente vai aprender com você hoje aqui. Então vamos lá, Estrangeirismologia, página 1. Poderia falar sobre o holoprofile e a procrastinação sine die? Na estrangeirismologia. O holoprofile significa a fraqueza, né? O perfil, profile significa perfil, né? É você estar com um perfil de decisão enfraquecida, né? E o outro é a procrastinação sine die. Aquela procrastinação contínua, aquela procrastinação que você tem no dia a dia seu, como um hábito, como um mau hábito, né? Que o ideal é você
ser decisivo nas suas coisas, ser despachado, né? Agora Ter uma coisa para decidir e entrar em ação. Agora, você acha que essa procrastinação é só da indecidibilidade ou pode ser da autodesorganização? Olha, ou... quando a pessoa se auto-organiza, melhora muito a decisão. É tanto que no meu livro tem alguma coisa sobre auto-organização, principalmente auto-organização. Porque você ser auto-organizado externamente é uma coisa, e você ser auto-organizado é outra coisa. É outra coisa, eu concordo um aprofundamento totalmente diferente. Concordo Exatamente. plenamente com você. Lógico. Citanciologia, página 1. Dúvida não é agradável, mas certeza é uma condição absurda. Poderia relacionar com o tema do verbete? Isso é uma frase de Voltaire, né? É de Voltaire, o seguinte, só podia ser dele, né? Olha, dúvida, você ter uma dúvida realmente é difícil, apesar da dúvida ajudar muito na questão da pesquisa, né? Você tem uma dúvida, você aprofunda e acaba criando um tema de pesquisa, uma problemática de pesquisa. Mas realmente, nesse caso da dúvida, é a dúvida que eu levo em conta a questão da decidofobia, né? É a decisão difícil. E, assim, a dúvida não é agradável, mas certeza é uma condição absurda. Quer dizer, no caso da certeza aqui, ele quis se referir à certeza absoluta. Isso. Porque a certeza absoluta não existe, é a mesma situação da verdade, né? Mas também se você ter dúvida, de vez em quando você tem uma dúvida, às vezes não é muito boa não, dá sofrimento. Né? Mas essa dúvida não do decidofóbico, mas a dúvida em si, ela é uma necessidade para o autocrescimento nosso. Claro. Porque senão você fica sempre na mesma coisa. Né? Exatamente. A dúvida tem essas duas facetas. Isso é bom, né? Porque você compreende bem isso, né? Você deve ter discutido isso bem no teu livro, né? Sim, com certeza. Que a dúvida é intrínseca à pesquisa. Ela faz parte do processo da evolução. Da evolução e das pesquisas também, né? Porque a problemática de uma pesquisa, ela nasce de uma dúvida, de um desconhecimento, de um questionamento que tem que ser resolvido. Senão fica tudo igual, tudo Exatamente. parado, né? Então, por isso que transforma aquela dúvida numa hipótese, e essa hipótese vai ser trabalhada até transformar, possivelmente, numa tese, né, no final do trabalho. Essa frase do Voltaire é brilhante. Assim, brilhante, ele faz o contraponto, né, entre a dúvida e a certeza. É interessante. Pensenologia, página 1, segunda linha. Quais são as características dos hipopensenes? Bom, hipos, esse é um prefixo, significa baixo, né, pouco, né? Quer dizer, você tem uma pensenidade enfraquecida, que isso implica também na questão da vontade, né? Porque esse meu tema aqui, ele está em cima da questão da vontade. No caso aqui, é uma vontade débil. O decidofóbico, ele não tem uma vontade forte. Pelo contrário, ele tem uma vontade débil. Por isso, esse hipopensene, não é hiperpensene, hipo, quer dizer, baixo pensene, quer dizer, você tem uma debilidade na sua pensenidade, não tem firmeza. Significa isso. Pode ser também, não sei se você pesquisou isso, mas eu pensei aqui, pode ser pensenes de pouco alcance também, não é? Também. Também. Assim, muito intrafisicalizado, por isso, exemplo. Está muito pensenes pequenos isso, também. Acho que está tudo ligado com o que você falou. Está tudo ligado. Geralmente tem essa ligação mesmo, com certeza. Ainda na pensenologia, página 1, última linha, poderia discorrer sobre a falta de firmeza pensênica nas tomadas de decisão? Bom, essa questão aqui é muito próxima àquilo que eu acabei de falar. Quer dizer, a pessoa falta coragem, decisão, aquela força íntima de decidir e acaba cedendo vamos dizer assim, às intempéries da vida, né? Acaba cedendo às vicissitudes que surgem, né? Vamos dizer assim, os fatos transversais acaba tirando um pouco dessa firmeza íntima, que é o caso do decidófobo. Na fatologia, página 1, sétima linha, poderia fazer uma abordagem sobre a necessidade de alguém para orientação pontual e a necessidade de incentivos externos? Quais as causas fundamentais destas necessidades? Tá. Bom, a necessidade de alguém para orientação. Não. Bom, no caso desse perfil, ele tem a necessidade de sempre consultar. Ele consulta até para tomar uma decisão.
E é uma necessidade da pessoa, porque ele não tem a sua força íntima de autorresolução. Então, muitas vezes, ele depende de outra pessoa para lhe dar uma opinião. Tá? Agora, eu tentei receber a primeira. Agora a segunda, né? Necessidade de incentivos externos. Está na mesma linha, né? Quer dizer, além da opinião, da orientação externa, às vezes é necessário um incentivo, né? E a pessoa só tomar uma decisão real, executiva, depois que alguém dá o pitaco. Olha, é isso, e tal. Até que depois que a pessoa recebe essa informação, até que vai para frente. Mas, às vezes, lá na frente cai. Né? É um perfil que há essa dificuldade. E há essa necessidade dessa energia externa, desse esforço externo de alguém. Assim, empurrãozinho, que eu chamo de empurrãozinho lá na frente. Então, Fatologia, página 1, terceira linha. Terceira linha? De baixo para cima. Tá. Poderia explicar a condição propiciadora de manada de assediadores? Bom, os assediadores, eles adoram, eles são mais frequentes na aura de uma pessoa que tem alguma dificuldade de tocar sua vida, né? De tanger sua vida. Então, a pessoa decidofílica, que decide, tem firmeza própria, tem vontade, porque toda essa temática aqui está em cima da questão da vontade, né? E resultado, se você não manda em si, quem vai mandar? Os demais, né? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Esse item está na Fatologia. Tá. Aí a minha pergunta para você, se fosse só assediadores extrafísicos, possivelmente esse item estaria na Parafatologia. Como aqui está na Fatologia, a minha pergunta para você complementa essa. Essa manada de assediadores pode ser intrafísico? Você percebe que quando você está na indecisão, você atrai assediadores intrafísicos? É possível. É possível por causa da afinidade dos afins, né? Trocando em miúdos, as pessoas aproveitam das pessoas indecisas? Aproveitam para ter dominação, para fazer com que a pessoa siga aquilo que ela quer. Então tem isso aí. No caso aqui está mais relacionado com o intrafísico, até porque está na Fatologia, né? Podia estar na Parafatologia. Ele fica meio ambíguo, né? Porque assediadores podem ser intrafísicos. Aqui não está espírito que é extrafísico, né? Porque é o seguinte, tem a questão da afinidade, né? Se você é frágil, você acaba tendo alguém para lhe fragilizar mais ainda. Aproveitar da condição, né? O ideal é a pessoa ser, vamos dizer assim, ser autônomo, ser dono da sua própria opinião e fazer valer, tanto na parte da opinião em si, que é um pouco mais teórica, como na parte executiva. Na tua opinião, o que falta para uma pessoa ser mais decisiva assim? É a famosa coragem, a questão do medo, né? Que toda essa causa, toda essa questão decidofóbica tem o medo por trás. Toda essa questão hesitativa tem a questão do medo. A causa maior é o medo. Esse medo pode ser atribuído a alguma coisa nessa vida ou pode ser de vidas passadas. Geralmente é de vidas passadas, geralmente. Mas pode ser algum trauma nessa vida. Você pessoalmente fez alguma técnica para melhorar a decidofobia? Olha, a minha técnica seria os autoenfrentamentos que eu tenho feito. Por exemplo, no meu livro eu falo sobre a questão de viajar para o exterior, sem precisar de alguém me acompanhar, apesar Adorei essa técnica, viajar para o exterior. Eu já viajei com pouco conhecimento em inglês, por exemplo, eu fui para a Inglaterra, passei 3 meses lá, e a moça perguntou, você não quer levar uma pessoa? Você não quer uma pessoa para lhe pegar no aeroporto? Eu disse, não quero. Deixa eu ver como é que fica esse negócio. Deu um pouco de sofrimento, mas consegui chegar até o destino. Eu estou lembrando, sabe de que, Antônio? Não sei, se você não quiser, eu não falo, mas aquela viagem nossa China. Sim, lá na China, me lembro. Você perdeu lá na escadaria. Aquele foi um descuido rápido. Baixei a vista para olhar para as coisas lá. E agora eu imagino o seu sofrimento. Quando eu cuidei, cadê o pessoal? Aí procuro, cadê? E agora, eu imagino o seu sofrimento ali no momento, além da situação da China ser complicadíssima. Não, e o pior que caiu, porque geralmente esse problema de decisão, ele acaba afunilando em 2 situações. Você pega várias opções, por exemplo,
No caso de uma questão, tem 5 questões, você reduz para 2, para ficar mais fácil, né? Então, no caso lá, eram 2 caminhos. Ou eu entrava para o local certo, que era onde vocês estavam, ou lugar errado. Eu entrei para o lugar errado. Aí eu andei demais e o pessoal me esperando, né? Eu tinha que voltar, vir para o mesmo local onde eu estava, aí foi que alguém já estava me chamando. Mas foi assim, uma questão de... Não passou de 10 minutos. Não, foi rápido. Foi rápido. É. Mas assim, a situação lá é complicada porque você é analfabeto naquela linguagem deles lógico, lá e eles não agora eles estão começando a falar inglês, mas na época nem falavam. Então tem essa insegurança. Depois da Olimpíadas eles melhoraram um pouco. Tem essa insegurança que é extremamente normal. Agora, além disso, para uma pessoa decidofóbica deve ser pior. Não, pior ainda, que você fica desesperado, né? Você desespera. É como você chegar no supermercado, ou então mesmo numa loja de móveis, em que tenha 30 tipos de geladeira. Como é que você vai escolher a que você quer? Você precisa trazer alguma coisa definida, né? Entendeu? Então, você no mínimo vai sobrar por 5 opções. Você vai eliminando, isso aqui não serve, porque isso aqui é de cor esquisita, isso aqui é grande demais. Mas no final, sobra algumas opções que você tem que opinar para levar uma só. Não pode levar em 5, né? Muito bom. Na fatologia, página 2, penúltima linha. O que pode falar sobre as omissões superavitárias? É na página 1? Página 2. Ah, tá. Penúltima linha da fatologia. O que pode falar sobre as omissões superavitárias no contexto do verbete? Tá, deixa eu localizar aqui. Você falou penúltima linha? Penúltima linha. Penúltima linha, a vontade de vencer na vida. Omissões superavitárias. Deixa eu conferir aqui com o meu. Peraí. Tá, é a última linha. Porque pode. Não, então tudo bem. A evitação de postergação e depois as omissões superavitárias, né? Não, é porque ele botou penúltima, porque o as do item começa na folha. Não, as são 2 letras. Viúva com 2 caracteres é só na frase enfática. As evitações de postergação, né? O que acontece muito no decidófobo, na consciência decidofóbica, é a questão da postergação. Porque na hora ele não consegue resolver e ele põe para frente. É como se jogasse para frente, houvesse uma solução. É como se uma noite, como se você fosse dormir e no dia seguinte tivesse a solução já pronta. Talvez na esperança que alguém chegue e diga para você o que é, né? Pode ser, porque... Obedecer é mais fácil, né? Mas há uma tendência, sim, de postergar. Há uma tendência de ilação. Jogar para frente para ver como é que fica, mais ou menos assim. Na verdade, isso é fuga, né? Acaba sendo fuga. Espera aí, fala no microfone. Pega com ele aqui rapidinho. Ali ele tem lá. Ponderação é uma coisa positiva, né? Ponderar é uma coisa positiva. Mas aí tem uma postergar coisa... não é. É diferente da decidofobia, né? A ponderação, porque muitas vezes se você adia, se você está realmente indeciso na questão de você se posicionar, a ponderação até, se você passa a noite pensando, às vezes tem insights, né? Agora... Ideias pode acontecer a ampliação das ideias. Mas tem limite para isso. Eu estou me lembrando... Sim, tem que saber o limite. Eu estou me lembrando de uma época para trás aí que eu fiz consciencioterapia e foi pontuado para mim isso. Que eu me acho muito, sabe, fico muito tempo ponderando, raciocinando. Mas assim, às vezes já veio a indicação da decisão, e aí eu começo a refletir, ponderar e crio outras possibilidades, quando aquilo já estava decidido. Então, às vezes, aí é uma coisa de você ter muita autocrítica, de saber quando é que aquela, entre aspas, né, habilidade de autorreflexão, de ponderação vem para postergar, ou quando é que é realmente parte da decisão melhor. Entendeu? Ou seja, a ponderação pode ser usada como desculpa da pessoa que posterga demais. Que cria novas alternativas. Sim, eu criava novas, e se for isso, se for aquilo, se for aquilo outro, e não decidia. Às vezes gostamos de usar um trafó para esconder um trafá. É o caso aqui. E eu, então, na época, o problema é a decidofobia, tem que identificar e superar essa decidofobia. Exatamente. E eu vou ser sincera para vocês, na época eu não entendi muito bem, não.
sabe? Eu tive que passar me observando durante algum tempo para ver, porque eu achava que, assim, raciocinar, criar novas hipóteses era o máximo do máximo. E é o máximo do máximo. Só que não pode ser deslocado. Não pode. Entendeu? Aí eu levei muito tempo para ver o meu processo íntimo de como é que eu ia decidindo. Quando é que eu usava ponderação, raciocínio, criação de novas hipóteses para fugir do negócio, para postergar, ou quando era necessário mesmo fazer autorreflexão. Afinal de contas, a gente tem a técnica da autorreflexão de 5 horas, né? O Antônio acho que vai falar das terapêuticas. Vamos lá, Olha, vamos perguntar. Se ele for falar, a gente essa pergunta. expressão destofobia, ela não é muito fácil de você encontrar, por exemplo, no cosmograma, não. Você encontra sobre problema de decisão, muita coisa. Decisão política, decisão amorosa, decisão de você mudar de casa, de sair de uma cidade. Você encontra muita coisa. Mas a palavra em si, destofobia, é coisa rara. É mais frequente a gente encontrar no material da Conscienciologia. Lá fora não é fácil. Eu tive essa experiência no próprio Holocico. Né? Eu queria falar, posso falar? Nessa linha de decidir ou não, né, de pensar muito, né, eu acho que até o nosso raciocínio lógico, às vezes, se você contar só com ele costuma atrapalhar. Tem um livro muito bom que é O Erro de Descartes, do Antônio Damasio, e nesse livro ele fala exatamente a emoção como sendo mal vista na nossa sociedade, né? Você não pode se emocionar e tal, e na verdade, muitas das vezes a gente não segue aquilo que a gente gosta, o que a gente está sentindo, é o feeling, o negócio do feeling, né? A gente não segue o feeling, porque o feeling ele não é racional e tal, e aí a gente perde a oportunidade, porque o feeling está te levando para o negócio, mas a sua lógica está levando para outra coisa, então você tenta seguir a lógica e você nunca chega a uma conclusão daquele pensamento. É claro que o livro todo, né, para explicar, embasado, muito mais bem explicado, né? Porque essa coisa da lógica, ela não necessariamente leva a resultados positivos, depende das premissas que você coloca. Exato. Se a premissa for falsa, todo o resultado para frente é falso. Se o teu silogismo tem lá que está falso ali. Então, isso é bem importante. Agora, também só o feeling também não resolve. Exato, você juntar os dois. Tem que juntar as duas coisas, porque só o feeling pode ser até um sopro de um assediador, quem sabe, né? Não, e até uma impulsividade. Uma impulsividade, grande, um sentimentalismo, qualquer coisa assim. Então, e aí ele estuda também pessoas que tiveram áreas do cérebro que foram danificadas, especificamente na área das emoções e tal. E aí essas pessoas elas tinham dificuldade de decidir sobre problemas simples. Que restaurante nós vamos? Aí ficava assim 4 pessoas discutindo, pacientes deles, e 2 horas depois ninguém tinha decidido que restaurante que eles iam ainda. Mas isso é uma coisa complicada mesmo. Vamos lá. É qualquer coisa. São coisas simples, né? Antônio, você te comentou agora, uns minutos atrás, que, na sua opinião, das maiores causas de decidofobia seria o medo, né? O medo, que é a emoção, né? É uma emoção complicadíssima, bastante antiga no nosso... Sim. Para mim, assim, essa colocação faz sentido, mas eu pensei num contraponto, assim, queria que você comentasse. Às vezes o medo torna a pessoa decidofílica. Ao contrário, por exemplo, se uma pessoa que tem medo de cachorro, ela vê um cachorro de rua, né? A pessoa não tem a menor dúvida em atravessar a rua. Ou a pessoa que tem síndrome do pânico, ela não tem a menor dúvida, ela tomou a decisão de que ela não sai de casa. Então, às vezes o medo tem relação com decidofilia. Essa pessoa que desenvolve decidofobia perante o medo, o que exatamente ela tem de peculiar, assim? Olha, ter medo é sobrevivência, tá? Ter medo é sobrevivência. Você não pode sair na rua não tendo medo de atravessar uma rua, lógico. Não pode entrar numa jaula no leão achando que o leão não vai lhe comer. Vai sim. É um instinto, então, né? exatamente. Então, o medo ele é essencial para a nossa sobrevivência, desde nossos primórdios, e continua sendo, não tem dúvida. Por exemplo, você não pode sair numa rua deserta a qualquer hora da noite, principalmente se estiver fora do seu país, né? Então, o medo ele é preservador. Mas, no caso aqui, são medo de você decidir em coisas simples. Não está correndo muito perigo. Mas, Antônio, essa questão do alimento, do restaurante, do sorvete. Gente, é coisa simples. Eu também acho. Mas assim, eu queria voltar à tua pergunta, que para mim ela é inconsistente, no seguinte sentido que a gente vai discutir. Essas decisões, assim, não são decisões mesmo, são instintos, são impulsos. Eu não chamo
a atitude por impulso, atitude por instinto, atitude de sobrevivência como decidofílico. Não. Eu penso que essas situações, entendeu? De medo não são as decisões rápidas pelo medo não são decisões decidofílicas. São decisões autoprotetoras, algum outro tipo de decisão. Mas eu não penso. Decidofílica é quando você decide por opção, pondera rapidamente, né? E tem noção da decisão. Mas... Eu concordo, acho que faz sentido o que você está dizendo. Mas, por exemplo, essas pessoas, o exemplo do medo do cachorro, né? Existe, se não é uma decisão no sentido ponderada, é uma ação. Agora, o que caracteriza o decidofóbico é o medo que traz como consequência uma inação. Exatamente. É isso que eu queria entender, a peculiaridade. Sim, eu entendo, mas assim, não sei se eu me fiz clara, mas assim, o que leva à ação da pessoa que tem muito medo de cachorro mudar de rua não é a decidofilia, é o medo mesmo. É o medo, é uma uma coisa já antiga. É um instinto dela. Antes nós tínhamos o medo do leão, porque nós vivíamos na mata. Hoje nós temos medo de um cachorro, de um animal qualquer que você não conhece direito o seu procedimento, né, o seu instinto, né? Então, veja bem, a decisão está muito focada na questão do discernimento em si, da racionalidade. Esse caso que você falou aí é um caso muito, não é nem emocional, é pior ainda, é na parte instintiva mesmo. É como você pegar o pensene, né, quer dizer, o né é mais coisa mais grosseira, mais da energia em si, né? Então, o ideal das decisões é que seja ponderada realmente. Por exemplo, antes eu me inscrevia aqui em qualquer curso da Conscienciologia. Então, você não quer fazer? Ah, não, tá, eu quero fazer. Quando eu chegava em casa e eu conferi, já tinha um curso inscrito no mesmo dia, ou no mesmo final de semana. Isso aconteceu, por exemplo, com curso de final de semana, e eu estou em outro, por exemplo, até lá o complementário, né? Eu digo, como é que pode fazer 2 cursos ao mesmo tempo? Não dá. Aí eu voltava aqui e desfazia um deles, né? Então, essa questão de você levar para casa e consultar a sua agenda é de fundamental importância. Isso é ponderação. Agora, se você consultar a agenda e não toma nenhuma decisão, nem de sim e não, aí não é mais ponderação. Esqueça a ponderação. Mesmo, né? Aí é decidofobia mesmo. Posso? Antônio, parabéns aí pelo verbete. Obrigado. A única, assim, dentro desse bate-papo, eu gostaria de acrescentar um ponto, é o seguinte, de diferenciar a questão mesmo da decidofilia ou fobia do modus operandi. Por quê? Vamos imaginar, eu chego no restaurante, eu sempre peço sorvete de chocolate. Isso não é uma decisão. Não é? Ou seja, é um hábito. Já é um hábito. Então, hábito. Não é que a pessoa decidiu rápido. E é fácil para o decidófago, porque já está habituado naquilo ali. Você não vai gastar neurônios aqui. Aí é aquela questão, se eu na infância eu fui pego por um pastor alemão, que foi um fato, eu não vou ficar dando graça para outro pastor alemão. Não dá. Isso é modus operandi, percebe? Tipo, olha, eu não vou dar trela de novo para a situação. É um trauma desta vida, que se juntou à época dos leões, a época dos leões, a época das hienas, que você precisava conviver com todas essas feras. Então, agora, se me permite, eu gostaria que você aprofundasse aqui um ponto que me chamou a atenção, sobre a qualificação da intenção. Na fatologia, deve ser aqui 1, 2... Qual é a página? Página 1, seria lá para a 7ª linha, não, 6ª linha no final, onde você coloca o fato do decidofóbico, né? Decidófobo, ele não ter clareza quanto à qualificação da intenção. Eu queria que você explorasse um pouco isso daí. Pois é. Essa qualificação da intenção é uma coisa muito refinada, né? Você qualificar. Isso para uma pessoa que não tem nenhum problema com decidofobia já é difícil. Porque entra a questão do discernimento. Quantificar é uma coisa, é simples. Qualificar já é uma coisa mais depurada, é uma coisa mais de conteúdo, né? Para o decidófobo, isso não é muito fácil mesmo, não. Você ter uma qualificação e acaba você não tendo discernimento suficiente, clareza suficiente. É questão de clareza, né, de lucidez, para você decidir. É que você está posicionando que é um fator complicador ali. É um fator complicador, exatamente. Okay. É muito mais fácil você ter uma qualificação melhor do que
de uma pessoa que tem uma decisão mais fílica, né? Mais decisiva, né? Agora vamos pensar. E tem mais clareza, é questão de clareza. Então, mas vamos pensar que a pessoa ela não tenha uma qualificação da intenção, que é o contrário, vamos dizer assim, né? Ela seja super qualificada. E aí ela vai ponderar muito mais, porque ela não quer errar. Isso. Seria o oposto, entende? Aí Seria é isso, mas, essa dualidade. Mas aí tem uma coisa que a gente aprende aqui na Conscienciologia, que quanto mais a pessoa está evoluindo, mais que ela é, e mais rapidamente. Exatamente. É como se a ponderação chegasse a um ponto que ela é inócua, porque ela já tem um caminho, ela já tem um indicador do que é mais evolutivo. Eu estou falando isso à medida que você vai evoluindo. É que você já tem uma vivência tão grande, já sabe tudo. Então, assim, ela tem coisas que ela não precisa de mais ficar ponderando. Assim, a gente... Se é cosmoético, se não é cosmoético, ela já sabe, ela já vai. Justamente nesse Entendeu? sentido desse fato. Então, aqui mesmo, não sei se acontece com vocês, eu pelo menos, né, quando aprendi determinadas diferenças, né? Por exemplo, uma coisa simples, omissão superavitária, o sim, o não. Eu descobri, que eu entendi essa coisa que a omissão superavitária pode ser uma saída assistencial. Sim, pode. A minha decidofobia, se eu falo ou se eu não falo, já ficou amenizada, porque eu já tenho mais rapidez. Não estou dizendo que eu tenho ataque psiquismo para resolver isso, não. Mas eu já tenho mais velocidade para raciocinar. Então, quanto mais a gente vai compreendendo e conhecendo o caminho da cosmoética, do paradireitologia, eu penso, sabe, as leis cósmicas de causa e efeito, aquilo já te dá umas tomadas de decisão quase que compulsórias. E aí não tem muito mais. Então, a tendência do evoluciólogo, do a tendência lá da semiconsciência para cima, evoluciólogo, serenão, não sei o quê, não é ficar raciocinando muito qual a tomada de decisão. Já tem aquela visão de... Imagina, você está da janela, que você vê aquele monte de gente andando assim, você já sabe o que poderia fazer, por exemplo, para caminhar mais rápido ali. Seria uma coisa assim, uma metáfora. É porque quando você evolui, há um acrescentamento, uma qualificação dos seus atributos e também traços, né? Quer dizer, o que é trafó para mim, para uma pessoa mais evoluída, é um mega trafó. Não é mais trafó. Aquilo aí já... Gostaria de fazer mais 2 perguntas. Pode fazer. Se eu souber responder... Não, tranquilo. Eu quero que você aprofunde um pouco sobre o sinergismo, está na página 2, sinergismologia, seria a 5ª linha, o sinergismo, eficácia e eficiência, de você aprofundar isso do ponto de vista, então, da decidofobia. Bom, vamos pegar aqui eficiência. Eficiência é uma coisa que você tem domínio, né? A eficácia é uma coisa maior do que o domínio, né? Mais do que a eficiência. Quer dizer, é uma coisa eficaz, é uma coisa pontual, né? Com relação aqui no caso aqui, é um sinergismo positivo, né? Totalmente positivo. Quer dizer, você tem ser eficiente numa coisa e você é eficaz também. Quer dizer, há um plus aí, há um somatório aí, né? E no caso, o decidofílico, geralmente ele tem sinergismo muito, muito pontuado, né? Quer dizer, ele tem eficiência naquilo que faz e ele é eficaz dentro do processo das decisões. Ele decide mais fácil, ele decide até mais rápido. Esse sinergismo, pelo que a gente está conversando, tem tudo a ver, né? Ou seja, tem a ver com esse processo evolutivo, tem a ver com o taquipsiquismo associado também. Isso. Às vezes a pessoa é só eficiente numa coisa, mas ele não é eficaz. Certo. Ele se complementa, ele não tem praticidade, ele não é Para mim, essa palavra eficaz, ela fecha o contexto. No caso aqui, decidofílico, né? É o processo de decisão. Você decide e atua e, ao mesmo tempo, tem resultados. Ok. Né? Então, um outro ponto é sobre a teoriologia. A primeira teoria, a teoria da decidibilidade. Na mesma página? Um pouquinho abaixo,
né? Tá. Você falou sobre a teoria da decibilidade computacional. Olha, isso aqui eu peguei de outro verbete. Eu entendo que isso aí, a decibilidade computacional, é como que o computador, eu entendi dessa forma, pode ter alguém explicar melhor. Aqui não estou com verdade absoluta em nada isso aqui, né? É relativo. Eu pensei que o computador ele trabalha com o if, né, do inglês, né, o C. Sim ou não, quer dizer, o 0 e o 1, é chamar de bit, né? É o processo da lógica. O processo da lógica. Então eu acho que isso aqui faz parte. Eu até tinha colocado com essa segunda palavra aqui, com letra maiúscula, tiraram tudo aqui e colocaram tudo minúsculo, né? Qual? Então eu penso que tem esse significado. Pode até não ser. Mas eu peguei de outro verbete. Qual é o item que você falou? Na Teoriologia. teoriologia, logo na primeira, a teoria da decidibilidade computacional. Aqui a gente não usa, na teoria, o conforto da enciclopédia não é botar letra maiúscula. Não, eu sei, tem certo. Tudo bem, gente? Mas é isso aí? Será que é isso mesmo, professora Rosa? O quê? Eu respondi para ele, certo? Que a questão do bit, não sei se é bit ou é byte, né? Bit, é o 01, 01 e aquilo. É o if em inglês, né? É o if. Decide aqui, vai aqui, ele faz qualquer manobra, qualquer operação, operação sofisticadíssima com o 0 e o 1, não é isso? Antônio. Na linguagem computacional. Porque o computador, ele por enquanto, né? Ele Então, é isso aí. Com É o binário, né? O binário. Tá O famoso binário. Antônio, Diga. parabéns pelo Obrigado. verbete. Olha só, você poderia falar dentro das suas experiências e vivências essa questão da relação desse sinergismo que você terminou de falar, que é a qualificação das decisões, das intenções. E aí eu fiquei pensando, tem uma relação, e qual que é essa relação da decisão, auto-organização e eficácia? Essa relação, como que ela faz parte da sua vida? Principalmente a questão da auto-organização para te ajudar, facilitando as decisões. Olha, tem a organização, como eu falei no início, tem a auto-organização. A organização é mais fácil, você é organizadinho e tal. Geralmente, quando você é auto-organizado, você automaticamente torna-se organizado externamente. Por exemplo, sua estante, sua gaveta, entendeu? Mas, às vezes, você pode começar pela organização externa. No meu caso, eu me senti uma pessoa, eu percebi, com o tempo, fui descobrindo que eu era muito desorganizado nas minhas coisas. E também concluí que a minha desorganização externa nas minhas coisas era por conta da ausência de auto-organização. Então, eu comecei a trabalhar duas coisas juntas. E essa situação da auto-organização tem muita relação com a questão de decisão. Se você é auto-organizado, você decide mais fácil. Não é que você se torne um exímio decisor, mas você melhora, né? E você melhora a sua organização externa. E as coisas ficam mais limpas, a pessoa chega para limpar, já encontra tudo nos seus devidos lugares, né? Porque muita gente confunde papel em cima de mesa como desorganização. Não é necessariamente. Às vezes você está fazendo um trabalho. Por exemplo, eu estou consultando aqui o dicionário. Às vezes eu deixo o dicionário em cima da minha mesa. Por que eu tenho que colocar eu vou pegar logo em seguida? Sair só para tomar uma água? Sair só para ir ao banheiro? Por que eu tenho? Aí vem outra pessoa, pega o dicionário, joga lá na prateleira, lá em cima. Eu tenho que pegar de volta. Espera aí, eu estou usando isso aqui. Agora, chegou à noite, já é uma distância maior, é o dia seguinte. O dia seguinte nem sempre você vai pegar outra coisa. Mas no momento que você está usando um objeto, confunde muito as pessoas achar que aquilo é desorganização. Às vezes não, pelo contrário, às vezes é organização. Às vezes a organização demais com a coisa intrafísica é até uma mania, não é? Exatamente, também né? tem mania. É um toque às vezes, né? Então, isso tem um fio nessa jogada toda. Então, a decisão tem muito a ver com a pessoa com o processo da auto-organização. Mas você atribui às pessoas que têm esse perfil, tá, decidofóbico, com um pouco da falta de auto-organização? Tem um pouco. Talvez a relação não seja completa, né? Eles se tocam, então apenas uma inter-relação. Tem um sinergismo aí. Tem um sinergismo, né? Que é a interseção entre duas figuras, tracejados. Então tem a relação, sim,
pode não ser completa, né? Porque senão Não é a mesma coisa. Se fosse a mesma coisa, não precisava de duas palavras diferentes. Claro, Para lógico. falar a mesma coisa, são diferentes, Exatamente. mas são complementares, Isso, são interacionais. Exatamente. Vamos continuar aqui, que a gente tem bastante pergunta aqui, Tá, Antônio. vamos lá. Parafatologia, página 2, primeira linha. Poderia citar algum exemplo pessoal relacionado ao convívio esporádico com os assediadores decidofóbicos? Peraí, você falou em que, na fatologia? É parafatologia. Parafatologia. Tá, parafatologia na primeira linha. Autovivência do estado vibracional, não, a vivência Convívio esporádica. esporádico com os assediadores decidofóbicos, na parafatologia. Ah, tá. Tá, tudo bem. Olha, é o seguinte, se eu sou decidofóbico nessa vida, no caso aqui estou referindo, porque está na parafatologia, de assediadores extrafísicos, né? É claro que o fato de eu dessomar, não vou continuar sendo decidofóbico. A gente não melhora nada ao dessomar. Vamos dizer assim, ao vestir o paletó de madeira, né? Então, você vai continuar sendo um decidofóbico. Então, partindo do princípio que os afins se atraem, o que você acha? Um decidofóbico aqui, provavelmente, vai ter a consciência também decidofóbica, né? Ou paradecidofóbica, também com você. Então, há uma relação muito forte, né? Isso aí. Antônio, esse teletertuliano está te perguntando uma questão que você já respondeu aqui, só que de uma maneira diferente. Eu vou te fazer de novo. Na tecnologia, página 2, como funciona a técnica da decidibilidade de conflitos? E aí ele te pergunta se é na área do direito. Eu penso que na área do direito também tem essa coisa da decidibilidade de conflito. Tem. Mas você não pensou na área de direito. Essa é clássica, né? Essa é clássica. Não referi direito, referi no dia a dia nosso. Tá. Você quer fazer uma outra abordagem a respeito? Por exemplo, numa família, às vezes a pessoa decide uma coisa, o outro decide outra, mas aquela decisão tem que ser em conjunto. Por exemplo, a pessoa quer fazer uma viagem de passeio, final de semana. O filho diz assim, não, eu gosto de montanha. A filha diz, não, eu quero ir para a praia. Qual é a técnica? Qual é a técnica da decidibilidade de conflitos para aplicar isso? No caso da técnica, é chegar para conversar. Negociar. É o diálogo da diálogo. A negociação é fundamental. Se não há o diálogo, aquele conflito vai persistir. E como é que vai? Vai deixar um na montanha, o outro na beira do mar, o outro não sei aonde, entendeu? Outro na cidade, outro no shopping. Então tem que ter a negociação. Olha, hoje nós vamos para tal lugar. Tá, okay? Da próxima vez. Da próxima a gente vai tentar ir, né? Não fazer muita promessa não, porque aquela promessa, geralmente quando se promete, é cobrado, né? As crianças gostam de cobrar. Porque você prometeu. Prometer é lei, né? Então, mas você pode negociar e depois cumprir de acordo com a situação que você encontra, de sua disponibilidade, mas tem que negociar. Seja no direito, seja no âmbito doméstico, seja no âmbito também da vida profissional, né? Algumas coisas. Por exemplo, eu lidei muito com um projeto de arquitetura. Eu tive um caso lá que a família foi toda para a minha sala de discussão. Então, cada um tinha uma discussão, eu quero meu banheiro, o outro, mas não pode ter banheiro em cada quadro. Eu não tenho condições de fazer banheiro em cada quadro. Então, resultado. Como é que você decidiu? Não, eu não decidi, deixei que eles decidissem e voltassem no outro dia. Acabaram não voltando, porque realmente não houve resolução nesse sentido, porque cada um tinha queria uma coisa que não queria abrir mão. Como é que ficava? Como é que você ia traçar um projeto baseado em várias opiniões? Tinha que primeiro analisar. É como você fazer qualquer coisa na sua casa. Você combina com a sua família, sua dupla, sua esposa, e leva aquele problema para o marceneiro. Olha, eu quero isso aqui. Isso aqui já está decidido entre a família. Não chegar o cara e começar a decidir na hora. Como é que fica isso? Não dá. Não decide. O cara diz assim, escuta, vocês decidem primeiro, depois você me chama, tá? O cara vai embora. Ele não faz parte da negociação ali. Ele pode dar uma opinião. Ele pode... o técnico pode dar uma opinião. Ele pode dar uma opinião, né? mas às vezes a opinião para ele, a decisão está tão ambígua, está tão distorcida que aquela opinião não vai podia fazer um banheiro ajudar muito, com não. duas portas assim para cada quarto? Tem que ter banheiro ou não ter banheiro. Então, a não ser que você faça um banheiro para 2 quartos. Pode ser uma saída também, né? É a solução mais salomônica.
Polinomiologia, página 3. Gostaria que comentasse o polinômio interiorose, apriorismose, neofobia, decidofobia. Esse aqui é o brabo, hein? E qual é ele? O polinômio, o polinomiologia, interiorose, apriorismose, neofobia, decidofobia. Eu não sei por que a gente, quando está procurando esse negócio aqui, tem dificuldade. Está procurando no final da página, pode. Então página, é o primeiro, né? É página 3. Você é o primeiro, achou? É o primeiro, né? No caso é o primeiro, não é isso? Vamos ver aqui. É o primeiro. É o primeiro. É o primeiro, é. Bom, a pessoa que é interiorota, a pessoa do interior, ele tem algumas dificuldades no sentido de cognição. Porque decidir, gente, precisa também de cognição, né? Você precisa ter conhecimento. É. Qualquer assunto que você vai discutir, você precisa ter um conhecimento. No caso aqui interior, não é a pessoa que é do interior, tem pessoa do interior que tem a sua bagagem. Mas a expressão aqui é interiorose, tem esse sufixo no final, né? É um sentido pejorativo. Então, aquela pessoa de interior, aquela pessoa tacanha, que não se desenvolve e tal. Não necessariamente morando no interior. Não necessariamente. Pode por isso morar que tem na cidade, ter aquele comportamento de interior. Você morar no interior, outra coisa é você pertencer à classe interiorota, né? No caso aqui. O apriorismo é aquela pessoa que defende muito o seu lado. É aquela pessoa que é fixa nos seus valores, desrespeitando os demais, né? E essa pessoa decide o quê? Em função de si mesmo. Tá ok? Não abre para decidir. Porque decisão, às vezes, você precisa de abrir mão. Você precisa abrir mão. Às vezes você precisa dizer sim e às vezes você precisa dizer não. Está tudo embutido. Neofobia é o medo do novo. Esse é um dos piores casos. Que quem tem medo do novo não enfrenta a tecnologia. Sempre está lá usando a máquina de datilografar, daquelas bem antigas, né? Que ao invés de usar o computador de última geração. E decidofobia fecha aqui o assunto, né? Conflui aqui para a decidofobia. Então, essas 4 situações aqui têm ligação próxima com a questão das decisões. Eu diria para você que, interiorose, apriorismose com neofobia, já está tudo decidido. Tá não tudo tem decidido. decisão a ser tomada, já está tudo ali. Está decidido para... Agora, quando chega uma coisa nova, aí entra a decidofobia, porque para mudar é difícil. Difícil. Então, essa neofobia... Eu acho que está tudo relacionado mesmo, mas eu vejo assim, até um certo ponto... Está tudo já determinado. A pessoa não quer mudar, tem mais ou menos, sabe o que você vai percebe mudar, que tem mais ou menos um crescendo. crescendo. Quando chega uma coisa nova, pronto, aí começa a decidofobia. Aqui está mais ou menos um crescendo. Não é um crescendo aqui, mas dá para subentender que isso aqui seja um crescendo. Crescendo nosográfico. É nosográfico, tranquilo. Então vamos lá, na paradoxologia, página 3. Poderia esclarecer o paradoxo de a omissão poder ser a melhor decisão? Tá. Que aí seria o homem super, né? Você, às vezes, omitiu uma coisa, por exemplo, tem um exemplo lá que a pessoa está numa esquina lá e alguém passa correndo. E o outro vem em seguida. Escuta, vem o outro em seguida com a arma na mão, né? Passou alguém aqui? A pessoa quer dizer, a pessoa omite. Não sei, acho que não vi ninguém passando aqui. Olha, não vi ninguém, dá onde João sem braço. Não vi, porque você sabe que ele vai dar o quê? Se eu disser que o cara passou, eu estou sabendo. É aquela famosa mentira branca, né? Às vezes a omissão você melhora. Por exemplo, você quer ver um detalhe bem. Você ficar alimentando um filho por longos anos, longas décadas, é melhor você omitir isso. Olha, tudo é omissão, né? Estou falando um exemplo bem grosseiro assim. Não tem mais a sua mesada, você vai se virar. E aquela omissão minha que eu faço em fazer aquela doação continuada, dá uma resolvida na vai vida. Parar daí para frente, a pessoa vai ter que melhorar. Então, há um crescimento. Então, muitas omissões, são as omissões superavitárias, né? Faz com que o outro cresça, faz com que a coisa tenha um resultado melhor. No momento, pode ser um tempo legal, mas no final, você defende os resultados. Não defende o momento, defende os resultados. Às vezes o momento é desgastante, não é muito bom e tal, mas é aquela situação que tem que fazer. Às vezes é dureza, você tem que fazer uma omissão dessa natureza. E outras parecidas, né? Na taxologia, página 4,
Favor comentar os itens 3, inseguro, 5, postergador e 7, voliciopata. Tá. O inseguro. O traço marcante é o receio ou o temor, que essas palavras são sinônimas, né? Em geral, apresenta dificuldade em iniciar novas tarefas, preferindo seguir o porto seguro das situações antigas. Olha, isso é muito comum para esse perfil. É a pessoa ficar, por exemplo, na cidadezinha, que a cidadezinha tem o cara que lhe vende fiado, tem um amigo que lhe protege, tem o papai ali que segura a barra de vez em quando, né? Então ele não se arrisca, ele é inseguro, ele prefere ficar na sua comodidade, né? Não enfrenta, não viaja, não sai do seu torrão natal, né? Uma vez saiu uma entrevista com alguns moradores do Rio de Janeiro, por exemplo, lá na Copacabana. Tem morador que mora praticamente a vida inteira, praticamente não desce dos seus edifícios. Tem sempre alguém para fazer aquilo por ela. Às vezes até ir à praia, que é 100 metros de distância, às vezes não vai, né? Agora, é muito menos conhecer o Pão de Açúcar, o Bondinho, né? Uma praia mais distante, imagina. Qual é o outro? Postergador, 5. Bom, esse postergador, isso aqui é clássico, é aquele jogar, empurrar com a barriga, quer dizer, é criar calo na barriga, né? Porque está empurrando, está sempre empurrando as coisas para a barriga. O 7 é voliciopata. Bom, como eu falei no início, que a questão da destofobia tem muito a ver com a acrasia ou vontade frágil, débil. Isso é um fato. A pessoa que tem uma vontade forte, ele pode até errar, mas nos erros ele pode acertar, ele decide. Embora que o percentual de decisão seja erro, mas pelo menos ele tem ação, né? E nesse caso aqui é a falta de força presencial, é a falta de força de vontade íntima, né? A coragem, né? Que pode traduzir em coragem, quer dizer, a pessoa não tem coragem. Aí esse teletertuliano pede para se comentar a frase enfática. Frase enfática. Ok, eu vou lê-la para comentar. Nas contingências do dia a dia, ou seja, no nosso dia normal, e nas relações interconscienciais entre as pessoas, o perfil destofóbico é condição a ser superada visando burilar e qualificar os autoposicionamentos evolutivos. A pessoa que é autoposicionado, ele já está já está antecipadamente qualificando as suas inter-relações, né? Do dia a dia. Quer dizer, é uma frase que ele está dando uma positividade a quem tem esse perfil, né? Não sei se eu consegui, inclusive esse autoposicionamento que está qualificado, é autoposicionamento evolutivo, que muita gente tem autoposicionamento, mas não é evolutivo. É um autoposicionamento. Eu posso ter um autoposicionamento para servir às Forças Armadas. Eu posso ter um autoposicionamento para fazer uma viagem louca, fazer um esporte radical. Então, essa expressão é uma expressão neutra, então requeriu essa qualificação de evolutivo, né? Eu não sei se eu expliquei, se eu enrolei, Sim, tá ótimo. né? Mas para mim, não sei se é porque a frase é minha, teve apenas um melhoramento da equipe, mas ela está muito clara, né? A condição a ser superada visando burilar, quer dizer, trabalhar, qualificar esse autoposicionamento, que no caso aqui, esse autoposicionamento totalmente evolutivo, né? Você quer fazer essa pergunta? Não? Ok. Tá ligado? Antônio, tenho duas perguntas para ti. Me veio uma pergunta na cabeça, eu não concordo muito com a pergunta, mas como ela me veio, não sei se é minha. Vamos lá. Eu também posso não concordar, né? Não, claro, por favor. Não, como ela, enfim, não sei se é minha pergunta, mas de qualquer forma, se de alguma forma a decidofobia poderia ser um efeito colateral de um excessivo investimento na racionalidade em detrimento de investir também, assim, ponderadamente nos outros veículos. Por exemplo, por que eu estou perguntando isso?
Às vezes uma pessoa decidofóbica, ela pode ser muito boa em elencar prós e contras de uma decisão. Muito boa. Os itens são bem assertivos, bem lógicos, em prol de um ou do outro. Só que no frigir dos ovos, mesmo assim, a decisão não é tomada. Então, se não poderia ter alguma relação com um excesso de racionalidade em detrimento de outro. Então é o seguinte, tudo que tem a questão do excesso, para mim, já sai do ponto. Você pode ter uma coisa positiva, mas se você fez em excesso... Você acha que poderia ser... Por exemplo, tomar água, uma coisa simples, tomar água. Toma 2 litros d'água, vá tomar 5 litros d'água por dia, 10. Principalmente no clima frio de ontem. A água é positiva, não tem nada a ver, a água está limpa, cristalina, tratada, mas você está no excesso. Então, as coisas positivas, quando ultrapassam a média, a medida certa, a ponderação, o equilíbrio, né? Ela torna negativa. Então, qualquer coisa, se uma coisa já não é tão positiva assim, então, uma pessoa, por exemplo, que é muito racionalizada, ele acaba tornando o quê? Uma pessoa radicalizada. Não pode confundir racionalismo com racionalidade. Racionalidade é um atributo do mental soma. Mas aí a Alba, né, a gente estava comentando. Mas se você põe demais racionalidade no assunto, está passando o limite. Que é um trafor do mental soma, mas que pode ser usado, empregado como mecanismo de defesa do ego. E aí já não é a racionalidade que é complicada. É a própria emoção da pessoa, né? Que ela usa o que ela tem de melhor para tapear ela mesma. Então, não é a racionalidade em si, porque senão a gente começa... Porque tem uma diferença na psicologia entre racionalidade... E racionalismo. Racionalização. Racionalização, essas coisas assim. Que na Conscienciologia, isso não... Assim, a gente coloca a racionalidade como um dos atributos em patamares, assim, super elevado. Em tese, por exemplo... Só que é a utilização dele, né? Acho que a consciência não é a prova de... Não tem, sabe, não é a prova do mau uso, né? O nível da consciência pode usar aqueles trafores mais nobres de uma maneira... Então, nesse sentido, por exemplo, se uma pessoa faz uma lista de prós e contras, né, tentando tomar uma decisão, e em tese aquilo não ajuda ela a tomar uma decisão... Ajuda. Talvez ajuda. Mas falta... Mas se a emoção dela, olha só, se a emoção dela, na base, ela domina, entendeu? Aquela razão, ela vai com a racionalidade até um certo ponto. De um ponto para frente, a emoção dela toma conta, não é a racionalidade. Você falou em relação. Toda relação, ela é classificável. Você faz uma relação de 100 itens, aquilo vai mexer com a sua cabeça. Reduz aquela relação para 20. Se possível, reduz para 10. Você sabe o que Até você chegar no crivo de estar a essência, o essencial daquilo. Aí sim, aí você toma a decisão certa. A gente vai retomar aqui o seu polinômio. Tá. Por exemplo, você está numa racionalidade, fez uma lista de 500 coisas, né? Aí vem a tua interiorose, a tua apriorismose, manifestas ali, né? Que manifesta na hora de você cortar, entendeu? Então, assim, é que a gente não está pronto, né? Eu estou falando assim, no nosso nível de pré-serenão, né? Porque quando chega no determinado nível, não existe mais isso, né, gente? Pelo menos, pelo que a gente entende, não existe mais isso. Qual outra pessoa? Você fez a primeira. Eu colocar a colher nesse caldo. É que eu estava pensando aqui justamente naquela capacidade do raciocínio lógico, de fato, né? E o raciocínio lógico, ele vai depender muito das premissas, e essas premissas justamente na reflexão profunda e no entendimento daquele assunto. Então entra muito aquilo que você estava falando do limite, justamente do raciocínio lógico daquela pessoa, porque falta profundidade, falta pesquisa, falta entendimento sobre aquele assunto, para ele poder tomar fazer uma conclusão mais acertada. A mundo de evidência dele é muito pequena. Exatamente. Né? Aí eu estava ponderando aquilo que a gente estava falando, desse binômio, taquipsiquismo, né, auto-taquipsiquismo, e a reflexão profunda. Porque a gente também tem a técnica da reflexão de 5 horas. Então, o que acontece? Há situações em que a pessoa ela vai ter que quebrar uma rotina, um pensamento ainda a priorista, e vai ter que ter uma reflexão mais profunda e mais prolongada. Então, quer dizer, é um contraponto que eu estou fazendo justamente nessa história do que você estava falando e da superficialidade. Eu não sei se vocês já fizeram a técnica da autorreflexão de 5 horas. Eu fiz só uma
E fico até constrangido de dizer que eu só fiz uma, porque eu acho que é tão produtivo que eu devia ter feito muito mais, né? Mas, enfim, na época foi uma sugestão, né, de colocar um tema muito grande, do ponto de vista da minha condição evolutiva, que é a transafetividade. E assim, das 5 horas, o que ficou assim, o extrato, né, que ficou para mim é limpeza de todas as emoções para poder chegar na racionalidade pura, entendeu? Na racionalidade racional mesmo, para você atingir um estado que você possa sobrepairar essa vida intrafísica da sexualidade, da afetividade amorosa, da afetividade de companheirismo e ultrapassar para a transafetividade. Ou seja, o que eu aprendi da história toda? É que essa nossa racionalidade ainda está muito contaminada pelas nossas emoções. Muito. E o nosso mental soma só vai funcionar com essa limpeza. Com a limpeza. Não é expurgar, é trabalhar. Com o procedimento do as emoções psicossoma. são trabalhadas. Claro, a gente vai ter que continuar com o psicossoma, né? Mas, assim, é até um paradoxo, que ao mesmo tempo que você não pode ter predomínio de nenhum dos veículos, ao mesmo tempo, o mental soma, ele tem que gerenciar todos os veículos. Então, a gerenciamento dele não é oprimindo todos os veículos. É fazendo com que todos os veículos tenham uma produtividade no seu máximo. Mental somático é uma coisa que você tem que trabalhar bastante com essa ideia, né? Porque a gente, assim, onde que eu cheguei à conclusão que o mental soma mesmo, a natureza dele não é de errar, a natureza dele é de acertar. Só que o psicossoma, que é uma transição, né? Para chegar a gente saiu de animal, de vegetal, chegando na hominização. Então, ele ainda tem que aprender muito. Então, ele contamina, ele não deixa. É como se ele barrasse a sua manifestação pura do mental soma. Sim, Mas aí é esse trabalho que a gente vai fazendo na evolução, né? Eu achei interessante que você falou da racionalidade contaminada, porque me veio assim, às vezes algum argumento que para nós parece lógico, na verdade é uma proteção de algum núcleo interiorótico. Isso é como óbvio. A pessoa, não, isso aqui é óbvio. Mas óbvio para quem? Para você? Para o outro não é óbvio. Já vista coisas que você Mesma coisa é a lógica. Já visto uma coisa que você já defendeu muito, e ciente de que aquilo era realmente de ponta, aí vem um outro raciocínio e põe na frente. Por exemplo, vou dar um exemplo, o negócio da transafetividade. A gente veio da vida comum, onde a sexualidade era uma coisa, você usava a sua sexualidade à sua maneira. Aí chega aqui na Conscienciologia, tem um conceito de sexo diário. Conceito. Não, sexo diário. Opa, então sexo diário é para deixar o corpo livre de qualquer... Né? Aí daqui a pouco vem o orgasmo. Aí daqui a pouco vem a transafetividade, que é você... Entendeu? Você já está tão liberado daquilo, já transita tão bem com aquilo, que você está acima da sexualidade. E aí, sabe, então você vai aprendendo coisas acima, mas assim, essa gradação aí, né, eu acho que mostra a gente como é que a gente vai melhorando a racionalidade em cima da mundividência da gente. A gente conhece até aqui, daqui a pouco a gente conhece até aqui, daqui a pouco a gente conhece até aqui, a racionalidade é a mesma, mas assim, com corpos, né, de conhecimento maior. E aí ela se manifesta mais livremente, eu acho. Tá bom. Eu concordo. O que nos atrapalha a questão de você ter um raciocínio lógico são as emoções que estão por trás. Não tem dúvida. Isso tem a ver com a segunda pergunta que eu ia fazer, a última, que já agregou, toda a discussão já agregou, mas vou fazer de qualquer forma. Eu já vi, por exemplo, pessoa decidofóbica que faz essa coisa da lista de prós e contras, e aconteceu a seguinte situação. A pessoa tinha 30 itens que eram contra. Vai tolher a liberdade, vai se envolver no holopensene mais negativo, vai uma série de coisas super lógicas. E no pró tinha um item, que é eu quero. E esse eu quero, ele era mais forte do que todos os outros 30. Como é que você vê isso? Aí tem que usar o qualificativo, porque quantificativo já valeu, 30 superou 1 há muito tempo, né?
Isso aí. O homem vai ver se esse um não estraga os outros 29, né? A emoção dessa pessoa está aflorada, Tá né? aflorada, A priorismose, né? A priorótica. Aí já apelou para o lado muito negativista, porque interior, se uma é o lado positivo e todas as 29 ou 30 é o negativo, então ele está muito para o lado. Entendeu? Essa lista não está muito legal, porque 1 por 30 é uma diferença muito grande. Se fosse assim, 10 por 20, tudo bem, mas dependendo demais para um lado só. Está em excesso para o lado negativo. Ok, obrigado. Gostaria de desejar meus parabéns ao verbetógrafo. Obrigado. Acompanho algumas tertúlias desde janeiro de 2015. E esta é a minha primeira participação, viu, Antônio? Que ótimo, hein? Você Não deu não, a pessoa não deu não. coloca isso no seu registro diário aí como um ponto positivo para você. Obrigado. Em sinonimologia, página 1, item 3. Poderia comentar sobre o conjunto de traços conscienciais de irresolução? Obrigado pela atenção e pelos banhos de energia. Poxa. Então é o 3, né? Conjunto de traços conscienciais de resolução. Bom, toda consciência tem seus atributos e seus traços. Até muita gente se confunde e tal, né? No caso aqui seria os traços. É uma coisa que você pode adquirir nessa vida ou tem em vida passada, né? Irresolução é aquilo que você não resolve. A pessoa irresoluta é a pessoa decidofóbica. Ou seja, a pessoa que tem resolução é a pessoa que tem decisão fácil, é fílica, decide facilmente, né? Às vezes errando, às vezes acertando. Mas no caso aqui, como o nome do verbete, ele é nosográfico, logicamente que as sinonímias, né? Ela também é nosográfica, é um conjunto de traços conscienciais, aquilo que nós temos no nosso dia a dia, aquilo que nos apresenta para o outro, de forma irresoluta. Você vê aquela pessoa que, eu estou com dificuldade de ir, tá? Não sei, eu acho que não vou hoje não, vou só amanhã, tal. Eu não sei nem se vou fazer isso, eu não sei nem se vou fazer esse curso, tal. Olha, eu estou indeciso. E no dia seguinte você pergunta, não, eu continuo indeciso, continuo com a mesma opinião, não sei. Quer dizer, decide se é sim ou não. Se for um não, é melhor ainda, que a pessoa não volta mais atrás, né? Então eu tenho uma norma comigo. Tempo que eu fazia muita divulgação do IPC, que naquele tempo era IIP, né? Nos velhos tempos. Quando eu tinha uma técnica, quando eu convidava a pessoa pela terceira vez, já era a última, não convidava mais. Porque eu estou forçando a barra. Aquela pessoa está indecisa, se ela está indecisa, então, ela está indecisa, mas não disse o não. Melhor que ela tivesse dito não na primeira vez. Mas ela não disse o não. Não, tal, vamos ver, tal, depois a gente se encontra. Tal. Aí você se encontra de novo, faz a mesma pergunta. Tal, olha, ainda não decidi. Então, o que é essa pessoa? A pessoa é irresoluta. Ela está empurrando com a barriga. Às vezes está se acostumando com a ideia também, né, Antônio? Que às vezes, mas assim, como tudo tem um limite, 3 é o limite máximo. Concordo com você. Porque para mim o 4 já entra no lado do que dá. Não concordo. Da insistência, concordo plenamente. Do estudo, sei lá o quê. Entendeu? Forçada de barra, né? Rosa, às vezes a pessoa volta depois. Rapaz, aquele negócio, tu me convidou mais eu resolvi. Então, eu parei de convidar, ele resolveu. Viu? É didático também. Aí, é paradidático. Nessa questão aí, Antônio, como você vê o amparo para essa pessoa? Assim, que essa pessoa indecisa, como fica o amparo para chegar, para ajudar a pessoa? Aprofunda nisso. Olha, deve dar muito trabalho ao amparo, viu? O desdobro deve dar muito trabalho ao amparo, porque os amparadores, como eles estão no nível mais, amparadores extrafísicos, estou falando, né? Estão no nível mais, vamos dizer assim, mais de consciência, né? Não tem mais aquela coisa do instinto humano. Eu acho que decisão para um amparador, uma condição que já ampara o outro, já está mais livre dessas emoções, do medo. Então, a gente dá muito trabalho aos amparadores, o decidor é muito trabalho. Já o decidor fílico, ele já
É melhor, embora Se de vez em quando cometendo algumas mancadas, né? Se é que ainda tem um amparador, né? Porque o amparador não tem tempo para perder. Pois é. Então, se a pessoa está muito indecisa, você vai procurar outro. Por isso que eu digo, pessoa dá muito muito trabalho. indecisa, Às vezes esse né? amparador desiste, né? Esse cara Ele tá fica aí uma vez ajudando, duas, e a pessoa está sempre aí na indecisão, é difícil de Eu acho que o se amparador aproximar. também tem a técnica do 3 também. Na terceira vez que ele insiste, ele, peraí, esse cara não quer nada, por que eu vou ter que ficar perdendo minha energia? Vou procurar quem quer, quem está decidido, Exato. quem está disposto, Agora, quem é tem que- resoluto. tem que ver também, gente, eu penso que, não sei se você concorda, Antônio, que tem, assim, algumas indecisões de foro íntimo no ponto de vista particular, Aham. e essa mesma pessoa pode ser decidida, por exemplo, diante de uma assistência a fazer. E aí, se ela tiver no momento de assistência, o amparador está ali junto com ela. O amparador não fica com a gente só pelos nossos belos olhos. Ele fica com a gente se a gente tem algo de assistência a fazer. Se está desempenhando algum papel em algum voluntariado, né, de responsabilidade. Então, você pode ter níveis, assim, alguma coisa bem pessoal, né, de indecisão, mas assim, do ponto de vista, um outro ponto de vista para fora, você é mais decidido. Ou até pela força da necessidade, você decide pelo menos pior ali. Exatamente. Eu penso que você pode ter esses núcleos, né? Onde você é mais indeciso, onde você é mais decidido. Mas você sabe que onde pega muito desse dófago é a falta de visão de conjunto. Já o amparador daquela pessoa né? já tem bastante. Então, talvez ele trabalhe nas laterais, né? Para poder, esse financeiro que você falou, chegar, aí ele chega junto. Está aqui, ó. Já providenciei isso aqui nas entrelinhas, né? Porque o amparador, às vezes, ele passa as informações ao modo de entrelinhas. Não está muito claro. Para ele está claro, mas para o receptor não está tão claro assim. Entendeu? Tem muito isso, né? Então, eu acho que cada caso é um caso, né? Mas a falta de visão de conjunto, ela é muito significante para qualquer pessoa que queira ser, de fato, um decisor, né? Não um indecisor, não um irresoluto, né? Às vezes a gente percebe que o amparador está ali. Pois é, às vezes está tentando ajudar. O máximo para você, para você decidir para que as coisas aconteçam, né? Até a maneira assistencial tua vai ficar melhor numa decisão ou qualquer coisa que você não ficar postergando, né? E você fica aí nessa indecisão. Eu acho que amparador, eu tenho essa dedução, trabalha com o ingrediente racionalidade. O assediador já é o contrário, trabalha com o ingrediente emocional. Mas olha que faz borrar tudo, faz estragar tudo. Eu acho que aquela conversa que você teve, aquela explicação que você deu logo no início, eu acho que talvez seja o caso, que é assim, ó, o amparador, para estar apoiando você numa indecisão, numa tomada de decisão onde você está indeciso, pode ser uma coisa esporádica, pode ser uma decisão de destino, e aí você tem que ponderar mesmo. E a indecisão é natural. O que eu acho que o verbete do Antônio está falando é daquela pessoa cujo procedimento normal dela é de indecisão. Decisão. Esse é o dia a dia dele. É o dia a dia esse eu dele. acho que chama mais assédio do que amparo. Para coisa simples e para coisa mais complexa. Entendeu? Aqui no caso inclui tudo. É claro que cada pessoa, aqui está dito aqui de forma genérica, não está especificando que é mais leve, mais, né? Mas tem os casos, cada caso, as patologias são variadas, né? Isso aqui é uma patologia da vontade, é uma patologia da decisão, que implica na vontade. Antônio, tem uma pergunta, essas perguntas vêm da Alemanha para você, e tem problema às vezes de fuso horário, enfim. A gente vai fazer uma pergunta que você já fez para você fazer com uma outra abordagem. Na Fatologia, página 1, 7ª linha. A necessidade de alguém para orientação pontual. Poderia comentar, e se possível, com exemplos? Tá. Lembra que no final tem a orientação pontual. Isso, a gente já falou sobre isso. Mas às vezes a pessoa tem um rumo de fazer algo,
mas não tem, vamos dizer assim, o feeling da coisa. E vem outra pessoa e diz, não, o que você está querendo não é isso. Né? Por exemplo, o cara está querendo estudar idiomas, ele não sabe qual idioma que vai estudar. Aí vem uma pessoa e diz assim, olha, você quer estudar idioma? Quero. Por que você quer estudar? Não, para melhorar o meu desempenho, melhorar a minha memória. Tá bom, então vamos fazer disso. Estuda um idioma em que vai lhe servir para, além de melhorar a sua memória. Porque qualquer um idioma pode melhorar a memória de qualquer pessoa, né? Pode melhorar, não sei se melhora. Mas pega o inglês, que o inglês você aproveita, o dia que você quiser viajar, você já tem instrumento na mão. Então, é uma coisa pontual. Ele está no rumo, ele está entre a idiomática, mas não sabe qual delas. Às vezes fica no francês, a coisa mais apaixonada, mais, sabe? Então, a pessoa vai lá e diz, é isso aqui. Por quê? Porque conflui uma série de coisas positivas para você. Se não é para uma coisa, mas vai ser para outra. Vamos supor que estudar idioma não sirva para nada de memória, mas vai servir na sua vida profissional, quando você fizer uma viagem internacional, essa coisa toda, né? Está entendendo? Explica por quê, né? Tem que explicar, deixar claro. Eu não sei se eu consegui responder. Eu peguei um exemplo, ele me pediu um exemplo. Tem dezenas de exemplos que podia... Não sei se estou preparado para dizer dezenas de exemplos, mas não, foi o que veio na minha cabeça, né? Está ótimo. Fatologia, página 2, segunda linha. O fato de a consciência-decidofóbica preferir dizer sempre sim por insegurança. Poderia aprofundar? Isso aqui é muito comum. É a história da pessoa dizer, aceitar, por exemplo, vou pegar um exemplo novamente de curso aqui. Você diz sim para todos os cursos. Como é que fica no final? Porque você não quer desagradar aquele cara é amigo seu. E quando é aquele convite que a pessoa diz assim, olha, isso é bom para ti, isso é ótimo, porque isso. Quer dizer, a pessoa justifica. Aí você diz assim, não. Aquele não alivia, limpa a barra. Quer dizer, limpa a barra de quem está dizendo não. Pode não limpar a barra do outro que está querendo insistir, né? Então, isso dentro do seio familiar, um filho querer uma coisa, querer um presente que o pai não tem condições. Por exemplo, agora, nesse período agora da Páscoa, o negócio do ovo lá, do ovo. Às vezes a pessoa não tem condição mesmo de dar um ovo para cada filho. E diz, não vou dar para nenhum deles. Então, vou dar esse ovinho pequenininho assim, né? Ovinho de pinto. Tem um livro chamado Quando Digo Não... de rolinha, né, de passarinho. Tem um livro chamado Quando Digo Não, Me Sinto Culpado. E ele mostra a estruturação, diversas estruturações de frases, de perguntas, que as pessoas manipuladoras fazem de tal maneira que você, ao receber aquelas perguntas, você fica se constrangido de dizer... São as perguntas perniciosas. São as perguntas que a resposta já estão praticamente embutidas. Por exemplo, assim, quer ver? Ele quer um carro emprestado com você. Aí ele te pergunta assim, você vai sair daqui a pouco? Não. Você pode me emprestar então seu carro? Pronto. Qual desculpa o cara vai ter? Ele não vai sair mesmo? Ele não vai sair. Então. Aí você tem que ter muita firmeza para dizer, não empresta o meu carro. Pronto. Não empresta. Entendeu? Mas assim, qual é a justificação? Não é pelo fato de eu não sair nele... Você tem que justificar por que você não quer emprestar uma coisa que é tua, né? É assim, esse eu estou dando um dos exemplos também. Ele fala, uma vez um filho, um Leonardo, meu filho, que hoje já tem 30 e tantos anos, ele queria ir para os Estados Unidos. Eu digo, tá, meu filho, tá bom, você quer ir para os Estados Unidos, tá. O que você fez nos Estados Unidos? Não, pai, eu vou estudar inglês, mas espera aí, sua intenção é... Não, a intenção é de ficar na casa do amigo dele aqui, brasileiro, né? Eu disse, escuta... Você vai para os Estados Unidos, você vai falar português do começo ao fim, do primeiro dia até o último, para botar toda a sua foca em dias. Você não vai aprender inglês. Me desculpe. Não. A resposta é não. É lógico que o cara precisa, para poder aprender inglês, ele precisa fazer uma imersão. Você está... Então aprende aqui no Brasil, está no meio dos brasileiros mesmo, dos portugueses, da língua portuguesa. Né? A gente tem algumas perguntas. Na verdade, ele queria passear, né? E inventou. A gente tem algumas perguntas aqui, mas eu vou pedir um parênteses aqui rapidinho. Tá. Porque a gente está... Hoje é o último dia dos voluntários cadastrados pela Unicim para fazerem as pontuações da colegiadologia, que é um procedimento que a gente está fazendo, né, de uma maneira mais democrática.
Então, as pessoas que estão cadastradas pela Unicim, através das suas ICs, e aqueles que não estão cadastrados, se quiserem continuar a darem suas opiniões na colegiatologia, tem que fazer esse cadastramento o mais rápido possível, e é sempre através das suas ICs. Então, aos cadastrados, eles devem entrar no ICGE e lá participar das pontuações da colegiadologia, que é preenchendo o formulário eletrônico. Então, tem várias decisões lá que a pessoa vai contribuindo aí com a sua opinião. Tem algumas questões da Constituição ainda do colegiado, já definitivo, né? E tem outras que são pontuações dos atributos a serem empregados na valorização dos candidatos. Que também, à medida que vocês forem pontuando, depois a gente vai fazer uma média ponderada para aplicar aí nos candidatos. Tá certo? E tudo indica que cada um de nós depois vai usar esse mesmo questionário aplicado aos candidatos. Tá certo? Esse processo, como é que vai ser até lá, a gente ainda está votando, né, nos colegiados, mas tudo indica que vai ser assim. Então, a participação agora é fundamental de vocês. E a gente percebeu que a participação ainda não está lá muito expressiva. Então, a gente pede para que todos que estejam cadastrados, e é rapidíssimo, viu, gente? Menos de 2 minutos você consegue fazer. É bem rápido. Então, a gente pede para que vocês entrem no ICGE e façam aí as pontuações de vocês. Bom, continuando aqui, olha, a citaciologia do Voltaire, você já comentou no iniciozinho da sua tertúlia, mas tem uma questão complementar aqui que eu quero te fazer de um teletertuliano. Dentro dessa citologia. Então eu vou ler a citação de novo, que a dúvida não é agradável, mas certeza é uma condição absurda. Aí ele pergunta assim, ó, o teletertuliano: não devemos ter certeza de nossas ações e tomadas de decisões? Muito bem, quando você tem certeza daquilo que você está decidindo, é ótimo, né? Mas no caso aqui dessa certeza, se refere à questão da certeza absoluta. Que quando você põe certeza numa coisa, você diz assim, eu vou dizer assim, tem certeza disso que você está afirmando? Você acha que está plenamente certo o que você está fazendo com essa afirmação que você está fazendo? A pessoa diz assim, puxa, eu não pensei nisso. Eu só pensei que ela fosse verdadeira, e às vezes não é, né? É aquela história de você achar que uma coisa é lógica e não é lógica. O óbvio para quem? Óbvio para você, está tudo certo. Mas para o outro às vezes não é óbvio. Antônio, a gente poderia dizer assim, ó, devemos ter certeza de que aquelas nossas ações tomadas ali é a melhor para o momento. Sim, é a melhor para o momento. Essa ela é relativa, mas continua sendo relativa. Mas sabendo que daqui a pouco algum outro conhecimento vai... É como um artigo que você prepara, um artigo científico. Você trabalhou naquilo ali, chegou na tese. Mas a pergunta é essa. Para aquele momento, aquela afirmação, está tudo ok. É uma verdade até certo ponto absoluta para aquele momento. Tem que ser o melhor possível. Mas ela não é... Exatamente, mas ela não é relativa sobre o cômputo geral. Vai ter o outro que vai dizer assim, escuta, mas espera aí. Isso aqui não é assim que você está falando. Você pegou, você se baseou em quê? Qual foram as premissas? Você chegou realmente a uma tese, mas que tese é essa? Então o outro pode derrubar. É como essas pesquisas de saúde. Às vezes o remédio é totalmente prejudicial àquelas pessoas que... Às vezes tem até indenização depois, né? muitos medicamentos. Eu posso falar uma coisa em cima do que você falou? Não é o outro que vai te derrubar, é você que vai reformular com certeza as suas opiniões. Exatamente, a partir do que o outro diz. Para isso é que a pessoa não pode ser a priorista. Isso. Na verdade, até ser a priorista é interessante, mas não pode ser a priorismótico. Entendeu? Porque quando você segura uma decisão, até certo ponto você está dando prioridade à sua opinião. Isso. Então, agora quando aquilo ali passa para o excesso, que é o sufixo mose, isso já é doença. Eu queria só pontuar sobre essa questão da certeza. Eu acho legal, do ponto de vista da antidecidofobia, a pessoa se
possibilitar de decidir, tomar decisões e aprender com essas decisões. Isso. Não é? Porque o errar faz parte do aprendizado. É lógico que ela vai fazer de tudo para não errar. Sim. Né? Ou seja, esse é o esforço, né, consciencial. Né? Ou seja, eu vou querer acertar o máximo possível. Isso. Né? Agora, eu vou também avaliar aquilo e eu vou ponderar se aquela decisão, quando acontecer de novo, eu vou fazer a mesma coisa ou não. Isso. Interessante, quando perguntaram a Edison, que é o inventor da lâmpada, parece que ele fez 1000 e poucas experiências que não deram nada certo. E alguém perguntou, você não está na hora de desistir disso aí e tal? Olha, você já fez tanta experiência, só deu zebra até agora, não deu nada certo. Aí ele falou, olha, então são, vamos dizer assim, 900 experiências que eu sei que eu não vou mais repeti-las. Eu sei que está errado, então não vou repetir. Então, ele só vai trabalhar com a idade para frente, com o menor número de... Né? Está errado, ele não vai mais repetir aquilo. Já é uma solução, né? Exato, ele está conseguindo Já é uma informação. acertar Em Fatologia, página 1, terceira linha, vivendo na era das farturas do século XXI, como conviver com esse excesso de ofertas, dificultando o perfil decidofóbico? Pode ter discernimento em meio a incontáveis opções? Como é que é no final? Pode ter, não, desculpa, não é pode, como ter discernimento em meio a incontáveis opções. Veja bem, hoje você vai no supermercado, se, por exemplo, manteiga, qualquer produto comestível, tem uma infinidade de marcas e dentro da própria marca tem as suas variações de tamanho, essa coisa toda. Então, o que você faz? Primeiro, você tem que conhecer o produto, se indagar qual é o que é melhor, o que não é. Né? Então, você pode fazer uma lista daqueles produtos e essa lista você vai tentando tirar aquilo que realmente não serve. Não, isso aqui não serve, porque tem isso. Mas para você fazer essa redução na sua listagem, que a listagem é grande, gente. Cada produto, cada fabricante quer lançar seu produto com o seu nome mais bonito do mundo. Mas às vezes o produto é o mesmo, às vezes está até piorando. Então você tem que conhecer e tentar reduzir ao máximo a poucas opções. Aí você escolhe o A, o B, ou o C. É como você pegar uma questão de vestibular com 10 opções, vamos supor, uma questão de 10 opções. Você vai tentando tirar as absurdas. Você vai tirando, você vai comendo pelas beiradas, vai tirando, fica lá 3. Opa, 3 ficou melhor. Então eu só tenho possibilidade de errar 30%, né? Bom, vou tirar mais uma, fica 2. Pronto, caí em 50%. Daqui a pouco você acaba ficando só numa. Então, a técnica é essa, é trabalhar com as as opções não válidas, né, para chegar no menor número possível de você errar menos quando decidir. Porque se você pega 10, a possibilidade de se acertar, estatisticamente falando, é 10% só. Se você reduz essas opções, esse percentual de acerto vai aumentando. É uma questão matemática, é uma questão pura matemática. Ok? Percentuais. Tem concepção de vida também, né? Porque, por exemplo, no exemplo que você deu de mercado, você tem que ter uma concepção de vida. Você come produtos industrializados ou não. Esses industrializados, se admite ter corantes ou não. Então, à medida que você vai tendo uma... Vai se depurando. Você vai depurando, chega lá, é só olhar os produtinhos e vai descartando tudo. Às vezes, ele chega à conclusão que nem aquele produto que no início criou aquele conflito na sua cabeça, não, esse conflito... Isso aqui não presta. Descarta totalmente. Não. Vamos partir para outro. Em Fatologia, página 1, 10ª linha, poderia nos explicar a confusão íntima entre ponderação e hesitação? Voltou ao assunto de novo. Voltou ao assunto de novo. Mas é interessante, vamos discutir esse assunto. Bom, ponderação é uma expressão saudável, né? A pessoa ponderada, leva o problema para casa, analisa e tal. Agora, o problema é quando ele leva para casa e esquece de analisar. Sabe aquela coisa que fica, cadê? Você não resolveu? Não, resolvi não, estou ponderando. Está ponderando, mas não. Ponderação já, o limite de ponderação já foi. Então, tudo precisa de um limite. Esse limite, no caso, é um limite temporário, né? Cronêmico. Então, tem gente que diz assim, olha, não, tudo bem. Você pondera aí, você tem 24 horas para você me dar a resposta. Se ele passar daqueles 24 horas, não é para ponderação, porque foi dado o limite para ele. Ele está sabendo
né, das consignas. Foi dado para ele tudo. Não é mais, olha, isso aí você está empurrando, você está enrolando, enrolation. Inclusive tem aqui lá na frente, enrolation, né? Então, esse teletertuliano faz exatamente a mesma pergunta, a última pergunta do anterior, mas ele complementa com várias questões, eu vou ler os complementos. Então, vamos lá. Primeiro ele começa, professor Antônio, parabéns pelo verbete. Obrigado. Assunto cotidiano que emperra muitas consciências. E é isso mesmo. Depois ele faz essa pergunta, né, da confusão entre ponderação e hesitação, e aí complementa. Favor de expandir o assunto, quando a ponderação não é hesitação e vice-versa, considerando experiências pessoais. Bom, quando você vai ponderar sobre algo, sobre uma decisão que você tem que tomar, seja ela qual for, na área doméstica, fora dela, na área comercial, numa questão de decisão de emprego, você tem que estudar aquele assunto e também dar um limite para você mesmo, não precisa que o outro dê o limite, entendeu? Quando essa ponderação para você mesmo está além do limite que você estabeleceu, já não é mais ponderação, já entrou numa dúvida danada. Então, a ponderação requer esforço, requer estudo, requer você voltar ao tema e analisar. Você pode até fazer uma pesquisa com os amigos, olha, o que você acha disso aqui e tal? Eu estou com dúvida. A pessoa dá uma luz. Às vezes a pessoa tem uma visão de conjunto melhor do que o outro, do que aquela pessoa. Porque quando você traz o problema para si, gente, vou pegar um exemplo muito clássico de você trazer o problema para si. Por exemplo, um médico que vai cuidar da sua filhinha, da sua mãe, por exemplo. Um médico vai cuidar da mãe. E geralmente ele não cuida da mãe dele. Ele pede para um colega cuidar. Olha, vai lá, tal. Cirurgia, principalmente, né? Então, quando o problema é em você mesmo, nós temos nossos próprios dificultores, porque parece que empatuma, sabe? A questão emocional vem. E às vezes uma perguntinha que você faz ao outro, o outro está na ponta da língua. Não, rapaz, isso aqui está claro para mim, é isso. Eu digo, puxa, mas para mim não está claro. Para mim eu não estou conseguindo ponderar, né? Que ponderação significa acalmar, para você analisar, não é? Você não pode ponderar em conflitos, em tempo exíguo. Você tem que ter um tempo para você. E às vezes é melhor, às vezes você perguntar a alguém, ajuda. Ele ainda complementa com uma sugestão, contribuição para você. Eu vou ler, depois a gente... Posso estar sendo assertivo na resposta que ele quer dar, mas está tudo certo. Não, está tudo certo, mas ele dá uma outra contribuição para você, depois a gente resolve fora daqui, eu só vou ler para ficar público. Está ótimo. Que é utilizar a metodologia GUT, que é gravidade, urgência e tendência, na análise de alternativas ou a avaliação de escolhas entre A e B, para definir perdas e ganhos de cada alternativa. Muito que ele é bom. especialista nessa área. Eu não sou especialista nessa área de ponderação. Mas eu faço as minhas, né? Mas aí a gente não sei depois, se é suficientemente boa, não. Depois eu passo essa técnica para você aqui. Beleza, Para você ótimo. Você Eu quer. aceito com tanto grado. Uma outra teletertuliana, ela pergunta para você em Parafatologia, página 2, em suas experiências, como você identificou os assediadores decidofóbicos? Pois é, quando a gente fica irritado com a coisa, quando aquilo começa a ter sofrimentos, uma coisa que é simples, você se banana. Parece que você se autocontamina. Mas, na verdade, porque assim, você só tem heterassédio, não sei se é só, mas geralmente o autoassédio puxa o heterassédio, quer dizer, o assédio externo. Então, se você está com aquela dificuldade, se você já tem alguma dificuldade de decidir, é um prato cheio para ter as companhias para lhe atormentar. E você sente um incômodo, você sente que está saindo do normal, está piorando a situação. Quer dizer, você está fazendo uma tempestade em cima de um copinho d'água. Né? Quer dizer, aquilo ali não era para chegar tanto, mas está acontecendo. E cria aquele famoso dilema, a palavra dilema. Chega a isso. Né? Então, agora é um outro teletertuliano, que ele diz assim, conheci uma consciência feminina em agosto de 2014. De lá para cá, estamos nos dando muito bem. Porém,
ela ainda está decidofóbica em me assumir publicamente, devido eu estudar abertamente a conscienciologia no dia a dia. Poderia comentar? Pois é, esses conflitos sempre acontecem com as divergências de escolha, né? Principalmente quando você não está só, não. Tem muitos casos assim. Por exemplo, eu tive isso com relação à minha ex-esposa. Ela era ligada ao espiritismo e ela queria, por força, me arrastar para lá. E eu botei, fica pé e não. É por isso que eu estou aqui. Porque se eu estivesse lá, talvez eu tivesse cedido, né, as expressões, né? Então, é uma situação que você tem que dar mais um tempo para ver como é que fica. E eu acho que a questão do respeito, você tem que respeitá-la na sua posição e ela também tem que respeitar você também naquilo que você decide. Eu acho que dá para conviver. É mais difícil? Claro que é mais difícil, mas dá para conviver. Tem muitos casais assim, que um acaba cedendo e outra coisa, tem um que a tendência é ficar, deixa para lá, fica mais neutro, não importuna mais. Se não está havendo coisa para importunar a outra, está havendo uma cedência, um abrimento de mão, já está bom. Já está bom, tem uma questão do respeito, né? E é interessante isso aí. Achei interessante sua resposta, que você jogou a decidibilidade para ele, né? Pois é. A resposta dele foi exatamente. Ele não entrou no mérito da questão entre os dois lá e colocou a decisão para ele. Que tá te dá mais um tempo e tenta negociar as coisas, né? Que vai dar certo. O diálogo ele é resolução de muita coisa, de muitos conflitos. O diálogo, por exemplo, dentro do casal, principalmente. Tá? Antônio, na página 2, em binomiologia, você coloca... Trinomiologia? Na página 2. Tá. O binômio, segundos de loucura, interprisão. Séculos de recuperação. Pois é. Recomposição. Você poderia comentar? Posso até dar um exemplo. Por exemplo, o cara mata uma pessoa. Segundo o professor Valdo, são 700 anos que a pessoa passa para recuperar aquilo ali. Se ele trabalhar, né? Não, 700 anos sem matar ninguém. Não, é lógico. Não vai ter mais 700 para um, para outro, para outro. Entendeu? Então é isso aí. É um puxar do gatilho, né? É um puxar do gatilho. Então é segundo. Um segundo para 7 séculos. É muita coisa, né? Então você quer mais um exemplo mais do que esse? E outra coisa, tem outras interprisões que você faz por besteira. Uma discussão, até uma ultrapassagem no carro, uma garagem você toma do outro. Na hora lá, você resolve colocar seu carro e o cara estava fazendo a ré para dar a manobra. Está entendendo? Às vezes você cria pequena situação que o cara fica bravo com você e lhe põe na tela mental, mas de forma bem negativa. Às vezes você fala... Então, são N exemplos. Eu peguei do pequenininho ao máximo, né? Não, às vezes você fala uma coisa que você não sentiu as antenas, né? Você não percebeu ali o ambiente. Uma coisa que você fala cria uma inimizade por muito tempo. Quer ver também um olhar? A pessoa então... passa por outro, você não falou comigo. Mas a pessoa nem viu. Como é que ele ia falar com a pessoa? Ou então estava imerso nos próprios pensamentos. Então a pessoa interpretou, então ela criou uma interpretação para ela mesma, né? Porque a pessoa não está nem aí. Ela não viu nada. Mas, então isso aí tem inúmeros exemplos para explicar isso, né? Esse binômio. Ok? Tem que ficar atento, senão a gente não está cometendo tais interprisões em pequenos movimentos que a gente faz. E agora interaciologia. Qual é a na mesma página, página 2. A última interação. Interação autocrítica. Esse negócio da mãe fica cego. É na página 2, de baixo? Lá embaixo. A interação autocrítica racional e escolhas coerentes. A interação autocrítica, não, você está olhando... sim. Achou? Achei. A interação autocrítica racional e escolha coerente. Olha, a autocrítica, quando você faz uma autocrítica boa, isenta de emocionalidade, que é o caso da autocrítica racional, você acaba fazendo escolhas boas escolhas, porque quem atrapalha a gente nas escolhas,
nas decisões, quem suja a água lá, são as nossas emoções. Borra tudo. Se você usar a racionalidade limpa e seca, não lá do exagero, que aí já passa para outra situação, você tem boas decisões. Decisões são calcadas em cima disso. As boas decisões são calcadas em cima de uma racionalidade, de uma coerência. As péssimas decisões, que decisão é um tema neutro. Você precisa qualificá-la. Então, tem más decisões, boas decisões. Os grandes autocratas tiveram más decisões. Tá certo? Antônio, por que você colocou na estrangeirismologia desse seu verbete áurea mediocritas? Pois é, porque tem uma certa mediocridade, né? O decidofílico que ele acaba ficando medíocre, é isso? Desse conhecimento, ele acaba sendo um pouco, talvez tenha pesado essa expressão. Não, eu né? queria só saber, fiquei curiosa. Porque ele acaba cedendo, né? Sendo um pouco medíocre. Ele passa, né? Tem aquela aura de mediocridade, né? não tem aquela aura 100% positiva, decisiva. Essa questão da decisão tem uma questão do autoenfrentamento, da pessoa incisiva, assertiva com 2 S, de fazer as coisas. Então, quando a pessoa não é assertiva, ele acaba entrando um pouco nesse lado da... Fica na média, né? Fica no... Porque essa aura medíocre é a média. A média. Ele fica do lado da multidão. Entendeu? E já disseram que a humanidade, ela é burra, né? Porque quando todo mundo quer decidir por uma coisa só, cadê as opiniões divergentes? A unanimidade. A unanimidade é boa, porque todo mundo vota por uma coisa só. E, no entanto, ali pode até ter abertura de... Né? Então, o Decidofílico tem essa questão de ceder, média, né? Dizer muito sim. Dizer muito sim e pouco não. Ótimo. Tá bom? Antônio, parabéns pelo seu verbete. Obrigado. A gente está aguardando os próximos. Teremos mais outros aí. Isso, tem a gente 2 sabe na disso. agulha. Né? Eu acho que você ajudou muita gente, a discussão foi muito boa, foi bem produtiva. Espero que o verbete não só tenha me ajudado, mas ajudado, como você acabou de dizer. Ajudou a mim, ajudou a todos que estão aqui presentes. A discussão foi muito profícua. Tá, okay. A gente agradece a você e parabeniza mais uma vez. Aguardamos os próximos verbetes, que estão logo chegando aí. A gente agradece a todos vocês presentes aqui pelas perguntas, pelas energias, pelo debate, que foi bem interessante. A gente também agradece muitíssimo aos teletertulianos que compareceram através das suas perguntas, e aqueles também que nem mandaram perguntas, mas estão acompanhando a gente aqui. E a gente, assim, convida todos vocês a participarem conosco diariamente, de 12h30 a 2h30, seja presencialmente, seja via internet, porque a gente depende de vocês. São vocês, tertulianos, teletertulianos e o verbetógrafo do dia, que movimentam um debate, né, diário aqui. Então, a gente agradece novamente a presença de todos e passamos para os nossos comerciais. Obrigada, professora Rosa. Pontuações da tertúlia de hoje. Nós tivemos 20 assinaturas no livro de presença, 14 perguntas presenciais e 23 perguntas online. Hoje nós teremos os convites da Alba sobre o SCP-2 e do Amir Lascani sobre a Escola do Parapsiquismo. Olá, boa tarde a todos. Nós, em nome do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, gostaríamos de convidar a todos para o ECP2, que vai acontecer no dia 29 de abril, aqui em Foz do Iguaçu. O ECP2 ele é um curso de imersão que ele visa concretizar e intensificar a renovação pessoal e as metas propostas para si mesmo no ECP1. Associando ao tema de hoje, as decisões que a gente precisa tomar, as decisões que a gente se propôs durante o ECP1, elas são fortalecidas pelas energias que a gente trabalha, que a gente recebe durante esse tipo de curso, através do fortalecimento energético pessoal. Então, informações para participar do curso podem ser adquiridas pelo telefone 45, código de área 2102-1448, no 2102-1448 pelo IPC.
O EPICOM, responsável por esse curso, vai ser o professor Marcelo Silva, e o evento vai ser realizado no Hotel Mabu Interlúdio, aqui perto do CAEC. Convidamos a todos e aguardamos vocês. Boa tarde a todos. O nosso convite é para a Escola de Parapsiquismo. Nós vamos ter uma turma que vai se iniciar agora em julho de 2016. E essa escola se destina a todos aqueles que querem desenvolver o parapsiquismo de uma maneira mais sistematizada, mais organizada, num aprendizado progressivo. Então, ela tem a característica de uma escola, né, onde se começam de algumas competências parapsíquicas iniciais e vão aumentando a complexidade. Só para citar alguns exemplos, são ao todo 23 competências parapsíquicas que são trabalhadas na escola. Só para citar algumas, né, atenção dividida, acoplamento, assimilação, desassimilação, sinalética, clarividência, abordagem energosférica, encapsulamento, escagem, instalação de campo energético, semipossessão benigna e muitas outras. Então, essa turma ela acontece somente uma vez por ano, nessa modalidade anual, e são somente 25 vagas. E ela usa uma metodologia ativa, uma metodologia onde os alunos são participantes, tem mais teoria do que prática. Ela tem, essa modalidade anual tem 3 módulos, acontece em janeiro deste ano, de 2016, depois, julho de 2016, depois janeiro de 2017 e julho de 2017. Então, cada módulo desse tem 5 dias de duração, muito mais práticos do que teóricos. E quem tiver interesse, é só procurar a recepção do CAEC. O telefone é 3525-2652, lembrando que são somente 25 vagas. Muito obrigado a todos. Para amanhã nós teremos o verbete Cultura da Dessacralização, especialidade Descrenciologia, e a verbetógrafa é a professora Eliana Manfroy. Tenha uma boa tarde, muito obrigado pela atenção e presença de todos.